Muito bem, pessoal, muito bem, vamos para mais uma videoaula e nessa videoaula, também muito importante, nós vamos estar falando sobre os riscos no mercado de ações. O que é risco? Risco é isso aqui, ó, um risco. Não, tô brincando. Risco é o quê? É a possibilidade de você ter um resultado diferente do esperado. Diferente do que você está imaginando que vai acontecer, ocorre de outra maneira. E dentro do mercado de ações, nós temos dois riscos. Nós temos o risco de mercado e também o risco de liquidez. O que é risco de mercado? Risco de mercado são oscilações de preço. Quando você compra um ativo dentro do mercado financeiro, o que acontece com ele? Ele tem oscilações, ele tem flutuações. O preço sobe, o preço desce. Então, olha só. Se você comprar, por exemplo, uma ação e pagar nela R$10, e aí passou 2 dias, essa ação está por R$4. Ou seja, aqui você teve uma oscilação negativa. Essa oscilação, essa flutuação, essa volatilidade, essa variação, estou usando todos esses termos porque são todos sinônimos. O que pode acontecer? Você vai ter um prejuízo se você efetuar essa negociação. E deixo claro para vocês que no mercado de ações, no mercado de investimentos, todos os dias acontecem essas variações. Alguns ativos têm maior variação, maior flutuação, eles oscilam de uma forma muito maior. E em alguns ativos, as oscilações elas são menores. Às vezes eles têm uma constância maior. Mas oscilações de preços, flutuações de preços, isso é risco de mercado. E o que é o risco de liquidez? O risco de liquidez nada mais é do que a dificuldade de você transformar um ativo em dinheiro. Como que funciona isso na prática? Olha só, vou usar um exemplo de veículos. Digamos que você comprou um veículo fácil de vender. Vamos dizer que foi um Gol. Deixa eu desenhar aqui o Gol. Gol bolinha, tá mais para um Fiat 147 isso aqui, né? Ok, tá aqui o Gol. E aí uma pessoa comprou outro veículo. Digamos que foi um Fiat Marea. Tu sabe o que é Marea? Não sabe? Pesquisa. Comprou um Marea. Deixa eu colocar aqui um Marea. 24 válvulas. 4 portas. Turbinado, aspirado. Enfim. Certo? Você pagou no Gol o valor de 40 mil reais. 40 mil reais. A pessoa comprou uma Marea e pagou 20 mil. Certo? Passou-se o tempo e hoje o Gol que você comprou por 40 mil vale 33 mil reais. Isso preço de tabela FIPE. Professor, o que é FIPE? FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, tá? Ou seja, é o órgão aqui no Brasil que dá o preço médio dos veículos. Então hoje a tabela FIPE do seu Gol é 33 mil reais. Já a Marea do seu amigo, a tabela FIPE dela é de 15 mil reais, ok? 15 mil reais. Quando você colocou um anúncio para vender o seu Gol, você rapidamente encontrou uma proposta, uma pessoa que te ofereceu 32 mil reais e você já torrou nos pila, vendeu o Gol. Já a pessoa que tinha um Marea, o seu amigo, ele colocou por 15 mil reais um anúncio para vender o Marea dele, porém não apareceu nenhuma proposta. O fato de não ter aparecido nenhuma proposta significa que esse ativo aqui não tem liquidez. É um ativo que o nível de negociações são baixos. Obviamente, todo dia são negociados muito mais veículos Gols do que veículos Mareas. Até porque tem mais pessoas sóbrias do que pessoas loucas, né? Só um doido para comprar uma Marea. Então, quando você tem dificuldade de transformar um ativo em dinheiro, seu amigo não consegue vender, não transforma essa parada em dinheiro. Ou seja, não tem liquidez, ou tem baixa liquidez esse ativo, ok? Só para você entender a diferença de situações. Olha só, o valor do Marea
é 20 mil reais, tabela FIP, quando ele comprou, hoje vale 15. Ele não conseguiu vender por 15 mil reais. Mas aí ele falou, cara, eu tô precisando de uma grana mesmo, então eu vou colocar esse veículo à venda por 10 mil reais. E aí apareceu um louco e comprou o carro. Nesse caso aqui, qual que foi o risco que ele teve? Um risco de mercado ou um risco de liquidez? Professor, se valia 15 e ele vendeu por 10, então o ativo teve uma oscilação negativa. Então isso é risco de mercado. Não, é risco de liquidez, porque o ativo não teve oscilação negativa. Teve, professor, porque tu está falando que o valor é 15 e ele vendeu por 10. Não teve. Só tem valor negativo se a tabela FIP tivesse caído, oscilação negativa, se a tabela FIP tivesse caído para 10 mil. Não caiu, a tabela FIP está dizendo, ó, o valor de mercado é 15 mil reais. Então não teve risco de mercado. O que teve foi um risco de liquidez. Ou seja, ele teve uma dificuldade para vender o ativo e ele só conseguiu vender por um preço que não era o preço justo. O mercado está dizendo 15 mil reais, tabela FIP. Mas por 15 mil reais ele não consegue. Então quando você vende um ativo por um preço que não é justo, isso é risco de liquidez. Quando você tem dificuldade para vender um ativo, isso é risco de liquidez. Quando você tem dificuldade para transformar um ativo em dinheiro, risco de liquidez. Então, dentro do mercado de ações, olha só. O que seria um exemplo de risco de liquidez? Eu dei o exemplo ali com carros. É quando você, por exemplo, compra uma ação por, sei lá, R$53, e aí passou os dias e ela está valendo 45. Só que aí você não consegue vender por 45, você só consegue vender por 30. Ou seja, o mercado está dizendo que ela vale 45, mas não tem ninguém interessado. Quando tem poucos compradores, risco de liquidez. Agora, risco de mercado. Vamos usar um exemplo aqui. Digamos que uma empresa, a ação dela valia R$37. Vamos usar um exemplo aqui, apenas para fins didáticos, a Vale. E aí tu comprou ações da Vale por R$37. Mas aí, lá no dia 25 de janeiro de 2019, teve o rompimento da barragem de Brumadinho. Qual que era a empresa que administrava a Vale? Qual que era a empresa que administrava a barragem de Brumadinho? A Vale. Você acha o quê? Que as ações da Vale nesse dia valorizaram ou desvalorizaram? Com certeza desvalorizou. Sei lá, caiu 33%. Então vamos dizer que as ações da Vale caiu para R$28 nesse dia. Exemplo apenas para fins didáticos. Essa oscilação de preço, essa variação de preço, essa volatilidade é chamada de risco de mercado. Então assim, só para você entender. Quando o ativo se desvaloriza, quando há uma oscilação de preço, risco de mercado. Quando você tem dificuldade para transformar o ativo em dinheiro, risco de liquidez. Ok? Esses são os dois riscos que pode cair na sua prova com relação ao mercado de ações. Eu anotei aqui para você da seguinte forma. Ações não têm risco de crédito. Professor, mas lá na aula, no módulo 4, eu estudei risco de mercado, crédito e liquidez. Por que ações não têm risco de crédito? Porque quando você compra uma ação de uma empresa, você não está emprestando o seu dinheiro para a empresa. Cara, se você não está emprestando o seu dinheiro para a empresa, tem risco de você levar um calote? Levar um cano? Tem risco da empresa ficar inadimplente contigo? Não tem. Se não tem esse risco, não tem risco de crédito. Porque quando você compra uma ação da empresa, você está comprando um pedaço da empresa. Ou seja, você é um dos donos. A empresa não te deve porra nenhuma. Certo? Então, por isso que não tem risco de crédito. No mercado de ações, apenas risco de mercado e liquidez. Vamos passar só as definições aí para nós, para ficar claro para nós. Olha só. Risco de liquidez. Trata-se da dificuldade de vender um determinado ativo pelo preço e no momento desejado. Tabela FIP da Maré, 15 mil. Não conseguiu vender por 15, só por 10. Então ele não conseguiu vender pelo preço justo no momento que ele desejava. A realização da operação, se ela for possível, implica numa alteração substancial no preço do mercado, que aconteceu, né? Caracteriza-se quando o ativo possui muitos vendedores e poucos compradores. Muita gente vendendo, pouca gente comprando, risco de liquidez. Investimentos em imóveis são um bom exemplo
de uma aplicação com alto risco de liquidez. Imóveis você não consegue vender todo dia. Não é tão fácil vender um imóvel como, por exemplo, é fácil vender uma caneta. Logo, o imóvel tem maior risco de liquidez que a caneta. Risco de mercado é a potencial oscilação dos valores de um ativo durante um período de tempo. Oscilou, flutuou, variou, risco de mercado. O preço dos ativos oscilam por natureza, uns mais, outros menos. Chamamos isso de volatilidade, que é uma medida dessa oscilação. Assim, os preços das ações são mais voláteis, oscilam mais que os preços dos títulos de renda fixa. Até porque os títulos de renda fixa, grande parte deles são baseados na nossa taxa básica de juros, que ela é alterada quando? Cada 43, 44, 45 dias. O risco de mercado é representado pelos desvios ou volatilidade em relação ao resultado esperado. Risco de crédito não tem, porque ele estaria associado a perdas que você poderia ter por ausência de pagamento. Não é o caso. Então, em ações apenas risco de mercado, que é a oscilação de preço, flutuação, variação, e risco de liquidez, que é a dificuldade de você transformar um ativo em dinheiro. Cara, isso tem que ficar claro para você, certo? Porque senão você vai se fuder na hora da prova. Não quero isso, então se não ficou bem claro, volta o vídeo, assiste novamente e bora para cima. Até a próxima videoaula.